Esse vídeo circulou nas redes sociais e revela a amizade entre um cachorro e um beija-flor. O cachorro se chama Rex e foi o responsável por salvar a vida do pequeno beija-flor. Enquanto passeava com seu tutor, o cachorro avistou o pássaro caído no chão e coberto de formigas. O beija-flor parecia morto, mas Rex se recusava a deixá-lo. Após o resgate, o beija-flor, que ganhou o nome de Hammer, se recuperou e, mesmo em condições de voar para longe, o pequeno pássaro preferiu ficar ao lado do cão. Observando essas pequenas criaturas pairando em um bebedouro, é difícil não imaginar como os beija-flores voam tão rapidamente ou até mesmo como mantêm suas penas tão brilhantes. Quanto você sabe sobre esses pequenos animais? Tenho 10 fatos sobre beija-flores que podem te surpreender e com certeza você vai aprender muito sobre esses pássaros de cores vivas e fascinantes. Fato número 1. Os beija-flores não se alimentam apenas de néctar. É comum vermos beija-flores se alimentando do néctar das flores e em bebedouros de água com açúcar. Mas a sua dieta não se restringe a isso. Eles também ingerem seiva de árvores e predam pequenos insetos. O néctar é um alimento altamente calórico para os beija-flores, porém eles também necessitam de proteínas para sua constituição corporal. Por isso eles caçam e comem pequenos insetos, aranhas e outros artrópodes. Fato número 2. Os beija-flores são agressivos e territorialistas. Não é difícil vermos brigas entre beija-flores perto dos bebedouros de quintal. Isso se deve ao fato de os beija-flores serem aves extremamente territorialistas. São animais que prezam muito pelo espaço onde vivem e, para manter o controle desse local, os beija-flores lutam constantemente para espantar intrusos de seu território, inclusive pássaros muito maiores. O comportamento agressivo se intensifica na primavera, quando os beija-flores machos tentam conquistar novos territórios para a reprodução. Caso você perceba em seu jardim que há um domínio de um único beija-flor, é sinal de que ele assumiu a dominância do território e está impedindo que outros beija-flores se aproximem. Fato número 3. Os beija-flores não têm olfato. Apesar de não terem olfato, os beija-flores têm uma excelente visão. Conseguem ver as cores melhor do que nós humanos, pois seus olhos são capazes de enxergar até o espectro ultravioleta. Os beija-flores possuem uma adaptação visual de forma que veem melhor tons quentes do que tons frios. Assim, eles podem reconhecer facilmente flores laranjas, amarelas e vermelhas em meio aos diversos tons de verde. Apesar disso, cientistas observaram que as cores não são o critério principal para os beija-flores. Eles conseguem rapidamente aprender quais os tipos de flor são mais abundantes em néctar, e isso sim é decisório na escolha das flores a serem visitadas. Fato número 4. Beija-flores podem pairar e voar para trás. Os beija-flores têm um batimento de asas muito rápido, que pode chegar a mais de 50 batimentos por segundo. Eles também são capazes de pairar no ar e figuram como os únicos pássaros que voam para trás. Isso se deve principalmente a 3 fatores: pouca flexibilidade de suas asas, uma articulação de ombro muito flexível e um conjunto de músculos peitorais muito potentes. Ou seja, não é a velocidade de batimento das asas que permite ao beija-flor pairar e voar para trás, mas sim a sua estrutura anatômica, que lhe permite vários movimentos impossíveis para as outras aves. Fato número 5. Beija-flores comem 1 tonelada de comida. Os beija-flores defendem o tempo todo suas fontes de alimento, pois precisam se alimentar a cada 10 a 15 minutos. Por isso, voar gera um gasto de energia intenso. Assim, os beija-flores ingerem elevados níveis de açúcar, que seriam inclusive perigosos para outros animais, além de manterem elevados níveis de açúcar no sangue, mesmo quando estão em jejum. Isso se deve ao fato de o metabolismo do beija-flor
ser muito acelerado, cerca de 30 vezes mais rápido que o metabolismo de um ser humano. Com isso, essas pequenas aves conseguem comer até 8 vezes o peso de seu próprio corpo. Considerando uma pessoa de 60 quilos, isso equivaleria a comer por dia 1.600 sanduíches de 300 gramas. Fato número 6. Seus ninhos são incrivelmente pequenos. O ninho dos beija-flores é muito minúsculo, com tamanho que pode variar um pouco de espécie para espécie, mas dificilmente passam dos 5 centímetros de largura e 2,5 cm de profundidade. No entanto, o que é mais legal sobre os ninhos do beija-flor é a forma que são construídos. Assim como a maioria dos pássaros, os beija-flores também iniciam a base do ninho com folhas, pequenos gravetos e grama. Depois que a base já está feita, o restante do ninho é tecido com seda de teia de aranha. Após finalizar o ninho, os beija-flores colocam seus ovos, que têm o tamanho aproximado de uma pequena jujuba. Fato número 7. Os beija-flores não dormem. Os beija-flores não são capazes de dormir como nós dormimos, mas diariamente, no final do dia, eles pousam em galhos de árvores e entram em um estado muito parecido com a hibernação, chamado torpor. Trata-se de um sono profundo em que há uma forte queda na temperatura corporal, grande diminuição do metabolismo e da frequência respiratória. A parte mais intrigante do torpor é que os beija-flores, quando estão nesse estado, costumam ficar de cabeça para baixo. Inclusive, temos a falsa impressão de que o beija-flor morreu. Então, se acaso você notar um beija-flor pendurado de cabeça para baixo, não se assuste. Fato número 8. As migrações de beija-flores são feitos inacreditáveis. Durante o processo migratório, algumas espécies de beija-flores fazem voos de aproximadamente 2.200 quilômetros, sem uma única pausa. Isso equivale a uma viagem do Recife até São Paulo. Para que isso seja possível, os beija-flores armazenam uma grande quantidade de gorduras em seu corpo, podendo aumentar o peso corporal cerca de 10 vezes e dobrar de tamanho. Se fôssemos fazer um paralelo com o ser humano, isso significaria um aumento de peso de aproximadamente 10 quilos por dia durante o preparo para o início da migração. Fato número 9. Eles não são capazes de andar ou pular. Apesar de usarem as pernas para descansar enquanto estão pousados ou bebendo néctar, os beija-flores não conseguem andar ou pular como a maioria dos outros pássaros. Eles usam seus pés para se coçar, se limpar e até conseguem deslizar lateralmente quando estão em um galho, por exemplo. Mas, mesmo que não possam andar, não é à toa que suas pernas são tão pequenas. Isso ajuda os beija-flores a atingirem altas velocidades, pois os torna mais aerodinâmicos e reduz a quantidade de energia gasta durante o voo. Fato número 10. Os beija-flores não sugam o néctar. Não é através de seu longo bico que o beija-flor suga o néctar das flores. Ao contrário, ele lambe o néctar com a língua. A língua dos beija-flores é bifurcada, ou seja, ela é dividida em duas, como a língua das cobras, e possui pequenas franjas que auxiliam na captura do néctar. Assim, os beija-flores bebem o néctar, movendo a língua para dentro e para fora aproximadamente 13 vezes por segundo. Os beija-flores são mesmo pássaros incríveis, não é verdade? Me conte nos comentários o que achou do vídeo. E se houver algum animal que você gostaria de ver aqui no canal, é só me dizer. Obrigada por assistir e te vejo no próximo vídeo.